espinhela. Roberto Azevedo. Cadê o Roberto Azevedo? Tá aqui ele, nosso comentarista de política, tá lá no Costão do Santinho, onde acontece o COSUD, o encontro dos governadores e as discussões neste segundo dia. Roberto, bom dia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde você que nos acompanha. Segundo dia marcado pela presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que chegou hoje por volta de 10h30 da manhã aqui no Costão do Santinho. Você pode acompanhar as imagens dele chegando. Depois, ele foi direto para uma reunião com os outros governadores, Ratinho Júnior do Paraná, Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo de Santa Catarina, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, de Minas e também Renato Casagrande, do Espírito Santo. Ali eles discutiram reforma tributária. E também o governo de São Paulo assinou um convênio com Santa Catarina, onde o Estado de Santa Catarina, um ato do governador Jorginho Melo, cedeu o código-fonte do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, que é usado pela Secretaria da Fazenda, premiado inclusive no Brasil, e que já serve a outros municípios, outros capitais e municípios brasileiros e outros estados brasileiros como o Maranhão, e que agora passa a ser usado pelo poderoso Estado de São Paulo, que só de orçamento tem 400 bilhões de reais por ano. Ou seja, é a prova de que o sistema catarinense funciona e vai ser usado, inclusive, numa integração nacional em futuro, em breve. O COSUD começou ontem, aqui no Costão do Santinho, em Florianópolis, e os vários temas que os governadores estão debatendo passaram a pauta, inclusive numa entrevista coletiva concedida ontem à noite. O governador Jorginho Melo, por exemplo, falou sobre a importância da questão de trabalhar em conjunto para mitigar, diminuir os efeitos dos desastres ambientais. Vamos acompanhar. Eu quero comunicar a todos vocês que nós já assinamos um acordo de entendimento entre os estados do Sul para que a gente possa equipar cada vez mais a nossa defesa civil centralizada para socorrer mais rapidamente os outros estados. Outro governador que se manifestou sobre outro assunto que está em debate e que está tirando o sono de alguns governadores é a PEC da segurança pública. Há um receio dos governadores do COSUD, 7 deles, 3 estados do Sul e 4 do Sudeste, em que a prerrogativa da fiscalização do policiamento ostensivo da Polícia Militar seja perdida com a nova PEC. Vamos ver o que disse Ratinho Júnior. A PEC sempre é um tema importante. Eu enxergo com bons olhos a iniciativa do governo federal, mas nós entendemos, pelo menos no COSUD, que é necessário, e fizemos isso através de uma sugestão de mudança da lei penal no Congresso Nacional. Entregamos para o presidente Arthur Lira, entregamos para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma sugestão na modernização da lei penal. Enquanto houver impunidade para alguns crimes, em especial crimes mais severos, crimes mais pesados, e também em questão do crime organizado, essa impunidade incentiva o criminoso. Então nós temos que modernizar a lei penal, o nosso Código Penal, para justamente endurecer cada vez mais. Outro tema em debate aqui no COSUD é a questão da renegociação da dívida dos estados com a União. Os estados do Sul e do Sudeste, juntos, representam 80% da arrecadação de impostos no Brasil. Em compensação, a dívida deles com a União chega a 95%. E partiu do COSUD o pedido para o Congresso Nacional debater a renegociação das dívidas. Vamos ver o que disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Tem um tema que começou lá no Rio de Janeiro, inclusive no COSUD do Rio de Janeiro, onde a gente, ao invés de ficar falando de renegociação daqueles regimes, nós começamos a falar da natureza das dívidas. Avançou muito no Senado, com a votação do PROPAG, alguns ajustes ainda têm que ser feitos na Câmara. Há uma resistência
por parte do Ministério da Fazenda em votar o Propag na Câmara. Nós estamos conversando muito com os líderes, com o presidente Arthur Lira, e eu não tenho dúvida que essa questão da dívida, ela é cirúrgica e ela é muito mais central do que as pessoas imaginam. Pois bem, os governadores estão almoçando nesse momento, aqui mesmo, no Costão do Santinho, devem retornar àquela sala ali atrás daqui a pouco, uma reunião com técnicos de várias pastas, as chamadas comissões temáticas, que vão apresentar uma série de assuntos que serão deliberados. A tentativa de se chegar a um consenso sobre determinados assuntos, principalmente de caráter fazendário, mas também questões ligadas à segurança pública, à questão de o atendimento nos desastres climáticos, que preocupa a todos os integrantes do consórcio de integração do Sul e Sudeste. Dito isso, um grande abraço e até à noite no Tá na Hora Santa Catarina. Boa, Roberto! Acompanhando a presença dos governadores aqui em Florianópolis. Ele volta no Tá na Hora com outras análises. Júlia Matos. Vamos falar agora sobre a